Boa noite. Todos estão me ouvindo? Ok. Boa noite. Vamos dar continuidade, então, à última atividade do dia, né, deste evento, né, o Culturas. Nesse simpósio, então, estaremos ouvindo, né, trabalhos e colegas, né, pesquisadores estarão apresentando trabalhos em um simpósio temático denominado Comunicação, Narrativas Audiovisuais, Mídias e Redes Comunicativas. Teremos a mediação, então, da doutora Ana Silvia, da Universidade Federal de Integração Latino-Americana, e da mestra Karen Helena, da Universidade do Estado de Santa Catarina. Então, agradecemos a presença de todos, desejo sucesso nas apresentações, que tenhamos um debate profícuo e que possamos engrandecer cada vez mais, né, as nossas pesquisas e o que temos, né, de diversidade cultural na América Latina. Tá certo? Muito obrigado. Passo a palavra, então, à Helena. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a essa noite de debates em torno da comunicação, de trabalhos que foram recebidos para esse simpósio temático. Agradeço muito a todas as contribuições, a todos os presentes, e só para a gente poder organizar em questões de tempo e as ordens das apresentações, eu gostaria que as pessoas que vão apresentar trabalhos deem um alô para a gente poder fazer essa organização. Vocês podem mandar pelo chat ou falar aqui, que a gente consegue organizar. A Cláudia é da filiação geográfica, né, Cláudia? Você quer começar? Que daí eu já coloco seu nome aqui como primeiro, e aí a gente vai organizando os demais. Pode ser então, Cláudia? Tem duas Cláudias, é isso? Estou sim? Conseguem ouvir? Estou ouvindo. Ok. Vou ver se consigo perceber como é que se apresenta. Portanto, apresentar agora uma janela. PowerPoint. Conseguem ver a apresentação? Não está aparecendo. Você abriu já no seu computador? Sim. Eu, em princípio, estou a partilhar o PowerPoint. Ok. Então, boa noite desde Portugal. É provavelmente boa tarde aí no Brasil. Já são cerca de 11 horas da noite aqui. Estão todos a ouvir bem? Conseguem-me ouvir? Conseguem-me ouvir bem? Sim, estamos lhe ouvindo. Sim. Ok. Eu vou tentar falar mais devagar do que normalmente falo, porque o sotaque português pode não ajudar. O nosso trabalho intitula-se Afiliação Geográfica como possível preditor de comportamentos de multitarefa. É
foi feito por mim e pelo professor Dr. Luís Pedro, da Universidade de Aveiro, daqui de Portugal, que é o meu orientador de doutoramento. Eu decompus o título do trabalho para tentarmos perceber os conceitos, portanto, a filiação geográfica, a multitarefa, nós normalmente usamos em inglês o multitasking, ou depois media multitasking, que é a multitarefa com meios de comunicação, e normalmente quando se investiga a multitarefa com a afiliação geográfica, fala-se em dois conceitos que são a monocronicidade e a policronicidade. Eu vou falar de um de cada vez. Portanto, em relação à afiliação geográfica, nós neste trabalho tivemos alguma dificuldade em definir, portanto, íamos chamar afiliação geográfica, íamos chamar nacionalidade, origem. Então, na literatura, portanto, surgiu-nos o conceito de que a afiliação geográfica é de muito difícil definição e é percebida e registada de forma diferente nos vários países. Alguns estudos, por exemplo, de Hogan, mencionam que, portanto, ele ao definir identidade menciona nacionalidade, afiliação geográfica, que considera uma das inúmeras camadas de identidade do indivíduo e é uma lealdade específica a países ou áreas geográficas. O Hogan usa o termo nacionalidade para se referir a esse país geográfico em relação ao qual temos a mais forte aliança ou lealdade. No nosso caso, como tínhamos 10 participantes de vários países que, entretanto, alguns deles também adquiriram a nacionalidade portuguesa, achámos mais correto, se calhar, mencionar ou definir a filiação geográfica e não nacionalidade, que poderia ser algo confuso pelas múltiplas nacionalidades que alguns já teriam. Portanto, a definição de multitarefa. A American Psychological Association define multitarefa naquelas situações em que alguém tenta uma de 3 coisas, ou realizar 2 tarefas ao mesmo tempo, ou alternar entre as tarefas, ou executar 2 ou mais em rápida sucessão. Embora esta definição, que é a definição que eu uso sempre para o multitasking e a multitarefa, não especifique bem o tipo de atividades que se executam, é muito comum associar o conceito de multitarefa com vários meios de comunicação, com vários mídia, dando origem ao termo media multitasking, ou seja, comportamentos de multitarefa que ocorrem quando usamos meios de comunicação. Ou usamos um meio de comunicação com uma outra atividade que não é comunicativa, ou então 2 meios de comunicação ao mesmo tempo. Eu mencionei os conceitos de monocronicidade e policronicidade. A monocronicidade foi definido em 59 por Edward Hall, que no seu livro The Silent Language definiu monochronicity como a preferência por fazer uma atividade cada vez. Portanto, ele argumentou que as culturas, que as origens das culturas dos países eram predominantemente monocrónicos, ou seja, preferia fazer uma atividade cada vez, ou policrónicos, não se importavam ou tinham alguma preferência por fazer atividades ao mesmo tempo. Portanto, tinham esta perspectiva no que diz respeito à sua relação com o tempo. A policronicidade não é bem o oposto da monocronicidade, mas é um ponto num contínuo entre os dois. E pegando na ideia de Hall, Tony Morton definiu uma escala demográfica que vai desde o monochronic ao polychronic, que eu tenho aí no slide. Portanto, as culturas consideradas mais monocrónicas são a alemã, a suíça, a austríaca, os escandinavos, os britânicos, canadianos, portanto, mesmo os japoneses. A título de curiosidade, surge Portugal já muito próximo do policrónico, as culturas latino-americanas, árabes, africanas, muito próximo, portanto, o topo do policrónico. O que nós fizemos neste estudo foi pedir a 10 participantes, que eram todos do sexo masculino, todos doutorados, tinham todos um doutoramento em engenharia, telecomunicações, e faziam parte todos do mesmo grupo de investigação, num instituto de investigação, aqui no campus, e que tinham uma idade média bastante semelhante, tinham uma idade média de 39,6 anos. E o grande fator diferenciador entre estes participantes era a sua afiliação geográfica. Portanto, tínhamos um participante do Reino Unido, um da Espanha, um da Grécia, um de Portugal, que agrupámos num cluster 1, que é o cluster da Europa. Tínhamos um participante líbio, um egípcio, um sudanês, que agrupámos num cluster 2, Norte de África.
e tínhamos um participante iraquiano, um iraniano e um paquistanês, que agrupámos num cluster 3, que é o cluster da Ásia Southwest, do Sudoeste Asiático. E fizemos, portanto, a nossa intenção ao ter um grupo de participantes que tinham todas as características semelhantes, à exceção da afiliação geográfica, era mesmo essa, era isolar a afiliação geográfica como um possível fator diferenciador entre eles, porque muitos dos estudos que são feitos a tentar avaliar uma ligação entre afiliação geográfica e multitasking fazem um questionário num país, por exemplo, os Estados Unidos, normalmente, um questionário noutro país, normalmente a Rússia, e depois comparam os resultados. Claro que depois as amostras são bastante dessemelhantes, têm participantes de sexo feminino, participantes de sexo masculino, têm qualificações diferentes, os próprios países têm uma política, tanto política como política cultural e uma perspectiva mediática completamente diferente. Aqui tentámos que o fator diferenciador fosse só mesmo a afiliação geográfica. Portanto, os 10 participantes tiveram de preencher um questionário. Utilizámos o trabalho de Ofir Nassi Wagner de 2009, que tem 2 perguntas base, que é, para uma série de 12 meios de comunicação, quantas horas eles passam por semana com cada um deles, e depois, enquanto usa cada um deles como primário, com que frequência usa os outros como secundários. Por exemplo, portanto, temos 12 meios de comunicação, meios impressos, livros, revistas, jornais, televisão, depois, número 2, 3, vídeo online e YouTube, 4, música, 5, áudio não musical, por exemplo, tutorial, alguma coisa que passe, por exemplo, na rádio, mas que não seja música, no 6, jogos de computador, 7, chamadas de voz, 8, mensagens instantâneas, 9, mensagens de texto, o Short Message Service, 10, e-mail, 11, a navegação na internet e 12, outros aplicativos de computador. Portanto, perguntamos, por exemplo, quantas horas passa por semana a ver televisão? E é a primeira pergunta, que tem a ver com o Media Use Questionnaire. E depois, em relação ao Media Multitasking, perguntou-se, ok, das horas que passa a ver televisão, com que frequência usa, por exemplo, meios impressos? Está a ver televisão, com que frequência está a ler um livro também? E eles tinham 4 hipóteses de resposta, sempre, algumas vezes, poucas vezes ou nunca. Os resultados da primeira parte do Media Use Questionnaire, portanto, temos aqui os resultados individuais. Isto expressa-se em total de horas por semana, portanto, numa semana, cada um dos participantes tinha este número máximo de horas que passava com aquela totalidade dos meios de comunicação. Verifica-se que o valor mais baixo é apresentado pelo participante português, a barrinha amarela. O segundo mais baixo também faz parte do cluster europeu, é o Reino Unido. O terceiro mais baixo já não faz parte, já faz parte do cluster asiático, mas dos 4 participantes do cluster europeu, embora haja uma grande discrepância entre eles, porque o cluster europeu tem o participante com mais horas, 150, e o participante com menos horas, que são um pouco mais do que 20, apresenta uma grande discrepância, mas é o que tem menos horas na sua totalidade. Enquanto que, por exemplo, o cluster do Southeast Asia tem uma grande homogeneidade, portanto todos os participantes apresentam valores muito semelhantes. Isso é bastante visível depois também nos resultados por cluster. Portanto, o cluster europeu tem o valor muito mais baixo, é bastante abaixo da média. O cluster o Southwest Asia tem o valor bastante semelhante à média e o cluster de Norte África está bastante acima da média. Portanto, para isto contribuem muito os valores acima da média de todos os participantes do cluster de Norte África. Em relação à segunda, portanto, em relação aos meios individuais, é interessante ver que, por exemplo, televisão apresenta valores extremamente altos no cluster 2, isto em termos do uso, quantas horas é que passam a ver televisão como meio primário, e valores muito baixos por comparação no cluster 1, no europeu. Há meios de comunicação que apresentam valores baixos em todos os clusters, sejam áudio não musical, jogos de computador, à exceção do respondente espanhol, e as mensagens de texto, que seria de algo esperar.
E os mais usados são, em todos os clusters, e-mail, a navegação na internet e outros aplicativos de computador. Em relação ao multitasking em si, à multitarefa, que é enquanto está a usar aqueles meios primários, com que frequência usa os outros. Eu relembro que, por exemplo, o que apresentava valores mais baixos do número de horas totais era a barra amarela, que representa o participante português. Aqui, o participante português, embora não use tantas horas, mas enquanto usa muito mais ao mesmo tempo. Por outro lado, o do Reino Unido tem um valor de um index de multitasking bastante baixo, é o mais baixo. E, novamente, o cluster europeu apresenta os valores mais baixos de todos, porque tem 3 dos seus 4 participantes estão abaixo da média. Por clusters, consegue-se ver bastante bem que o cluster de Norte África, que era o que já tinha valores acima da média em relação ao uso, ao número de horas, também é o que mais multitasking faz, ou seja, não só usam por mais horas, como usam mais em simultâneo dentro das horas que usam. O cluster europeu, que já era o que usava menos, também é o que usa menos em simultâneo, é metade do segundo cluster. O valor do cluster de Southeast Asia apresenta valores semelhantes ao da North Africa. Ele está acima da média, está ligeiramente abaixo do cluster 2, mas tem menos 20 horas. Portanto, apesar de ainda terem menos 20 horas de uso semanais do que o 2, tem um valor de multitasking também relativamente elevado. Interessantes aqui são, lá está, o valor mais baixo de todos é o valor do Reino Unido, que é, curiosamente, de todos os nossos 10 participantes, o que se apresentava na escala demográfica de Morden como o mais monocrónico, ou seja, corresponde. O mais monocrónico é efetivamente o que teria a tendência para ser mais monocrónico, é efetivamente o que faz menos multitasking. O valor do português é interessante porque é o que usava menos, mas é o que usava menos horas, mas é o que faz mais multitasking, o que incorre em mais comportamentos de multitarefa. E interessante também as atividades onde são feitos mais comportamentos de multitarefa. No cluster europeu é quando se usam outros aplicativos de computadores, estamos a falar, por exemplo, de programas que não sejam de jogos, programas que não sejam de e-mail ou de navegação. Estamos a falar de, por exemplo, PowerPoint, Word, Excel, tudo que sejam programas que não estão incluídos nos anteriores. Em relação ao cluster 2, o que é mais usado é o e-mail, portanto, aquele com que é feito mais multitarefa é o e-mail. Em relação ao 3, é novamente os outros aplicativos de computador. Este trabalho teve origem, o contexto foi interessante, que foi começar um trabalho de grupo entre um participante chinês, uma participante brasileira e eu como participante portuguesa, em que iniciámos o debate sobre qual de nós seria aquele que era mais capaz de fazer multitasking, em que o chinês disse que, como tinha um gene chinês, não tinha capacidade inata de fazer multitasking. E daí surgiu esta procura de ver se há realmente alguma ligação entre a afiliação geográfica e a capacidade de multitasking. Nós notámos aqui um constrangimento, que é, temos só um participante de cada país e agrupar os participantes em clusters regionais pode levar à inclusão de países nesse cluster que, embora sejam geograficamente próximos, mas podem apresentar algumas diferenças culturais. Nós estamos a tentar ultrapassar isso com a inclusão num estudo próximo, num estudo que está a decorrer, de mais respondentes para cada país, ou para cada afiliação geográfica, para tentar validar totalmente algumas destas hipóteses. Mas achamos que pelos dados que apresentamos, que há dados suficientes para lançar a possibilidade de realmente os diferentes grupos não só usarem os diferentes meios de comunicação por mais ou menos tempo, de acordo com a sua propensão para o uso mais ou menos frequente, e também do uso em simultâneo. Portanto, eles têm mais a tendência para usar, mais ou menos,
mas também para usar simultaneamente, mais ou menos, consoante terem um pendor mais monocrónico ou mais policrónico. Eu espero que não tenha sido muito rápida e que tenha sido compreendida bem. Obrigada pela atenção. Não sei se têm questões. Deixo também o meu contacto e o link para o nosso website, onde está a decorrer o estudo mais alargado. Muito obrigada, Cláudia. Vou repassar para vocês algumas questões que eu conversei com o Bruno no início da chamada, que é com relação ao tempo e a divisão. Eu proponho que a gente faça a apresentação de 3 trabalhos, porque somos 6 apresentadores, né? Então, que a gente divida em 3, faça um bloco de questões, para que a gente possa conversar, e o tempo médio de apresentação de 15 minutos, tudo bem? Eu espero que não tenha demorado muito tempo, porque não estava a controlar. Não, foi perfeito, deu 15 minutos a sua. Ok. Certo, mais algum dos participantes deseja iniciar a sua apresentação agora? Perfeito. Cláudia Camargo, seu microfone está desligado. Cláudia? Cláudia, nós não estamos conseguindo te ouvir porque o seu microfone está desligado.
Oi? Tudo bem. Murilo, você quer ser o próximo a apresentar? Tem mais alguém além do Murilo e da Cláudia que vai apresentar trabalho e que gostaria de apresentar agora? Tudo bem, então. Então vamos lá, Cláudia, seu trabalho. Pelo que eu entendi, é um projeto muito mais amplo, né? Até você passou o site aqui para a gente acompanhar essas questões. E quando eu li o seu trabalho, e conforme você foi falando também, eu me questionei se entrou, por exemplo, alguns outros recortes, né? Que não, lógico, o seu foco é a afiliação geográfica, como você coloca, mas se tem algum tipo de recorte de classe ou de geração. Este inicial, com os 10 participantes, foi só mesmo a afiliação geográfica. De seguida, estendemos este para 36 participantes, portanto, usámos os 10 que já tínhamos, incluímos mais 26, em que o foco também é a afiliação geográfica, porque a amostra foi toda recolhida no mesmo centro de investigação, e foi toda também de participantes masculinos, sexo masculino. O site já é um mais alargado, que é o projeto, portanto, a minha proposta de doutoramento, que é fazer identificação de diferenças em relação a género, a afiliação geográfica, idade e área de investigação também, portanto, e perfil entre alunos e professores. Perfeito. E uma outra curiosidade é se você, eu não cheguei a olhar com detalhes o site, mas se você acaba expandindo para a América também, ou não, se continuam os mesmos clusters. No 36, portanto, o de 10 era um bocadinho limitado porque era só um grupo de investigação, que não tinha participantes americanos. O de 36 já tem participantes de países da América, portanto, tem participantes brasileiros, cubanos, mexicanos, portanto, já tem, e também é interessante porque os valores, por exemplo, reflete um bocadinho a policronicidade, tem valores de multitasking desses participantes bastante elevados e tem, por exemplo, valores de visualização de televisão, portanto muitas horas de uso de televisão, muitas horas de uso de música. Portanto, esse já tem mais participantes, já conseguimos atingir o continente americano. O dos professores e alunos da Universidade de Aveiro também tem um contingente principalmente do Brasil. Tenho cerca de 20, acho que são 21, mais alunos do que professores. Tenho cerca de 21, eu acho que são 20 alunos e um professor que indicaram como avaliação geográfica ao Brasil. Mas esse ainda está em fase de, portanto, conclusão de recolha de dados em fase de análise. Mas eu irei pôr sempre os dados no site, portanto, assim que eu estiver. Perfeito, vamos acompanhar, então. Sim. Alguém tem alguma questão para colocar
para a Cláudia? Alguma dúvida, algum comentário? Uma outra coisa que eu pensei a respeito, Cláudia, que eu não sei se você conseguiu analisar essas categorias, é se, de repente, pessoas que têm uma vinculação maior, que leem mais materiais ditos analógicos, né, impressos e tal, se elas acabam tendo categorias similares, por exemplo, de uma certa relutância a elementos mais da internet ou do digital. Eu há pouco esqueci de mencionar uma coisa. Portanto, o estudo dos 10 participantes, e o que foi alargado aos 36, fez uso do questionário do Ofinassi e Wagner que eu apresentei, que tinha aqueles 12 meios de comunicação. O nosso estudo, com os alunos e professores da Universidade aqui de Aveiro, nós adaptámos a meios de comunicação mais correntes. Portanto, já temos, por exemplo, temos os média analógicos, mantivemos os print media, mas depois já temos outros tipos de média, temos televisão online e televisão dita física, portanto, o aparelho de televisão mesmo e aquilo que é visto online. Temos jogos em consola e jogos portanto, jogos físicos, vamos chamar-lhe assim, e jogos online. Portanto, esse já permite uma granularidade superior, e vai ser interessante em relação, por exemplo, ver, e já começámos a notar alguma tendência nisso, ter, por exemplo, pessoas de uma determinada área científica, mais de humanidades, a ler mais, e depois, claro que depois reflete eventualmente o menor uso dos médias mais digitais. Isso será interessante ver agora no estudo mais alargado, sim. Legal, porque acho que a partir desse cruzamento de dados você vai conseguir ter uma série de nuances, né? Tem imensos dados. Esse cruzamento. Sim. Portanto, nós fechamos com 600 participantes. Portanto, tem uma amostra interessante para fazer o cruzamento de dados de todos esses dados. Legal. Alguém tem mais algum comentário para fazer para a Cláudia? Podemos passar para o próximo? Então, quem seria o próximo a apresentar, gente? Que se manifeste aqui, por favor, para a gente dar continuidade. Oi? Estão ouvindo agora? Sim, agora estamos. Que bom. Bom, então, deixa eu voltar aqui como que faz para apresentar mesmo. Apresentar, tá. Só um pouquinho. Ok. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a literatura nesses novos tempos, né, nesses tempos midiáticos, e eu me inspirei na obra O Show do Eu, que é da antropóloga e pesquisadora, ensaísta Paula Sibilia, né? Ela é argentina, mas ela trabalha no Departamento de Culturas no Rio de Janeiro, né? Esse livro foi escrito em 2008 e ele faz uma crítica, né, a essa criação dessa autoimagem no mundo virtual, né, a superexposição das pessoas nas mídias, e ela aborda no texto dela muitas teorias do Walter Benjamin, né, do texto dele, do narrador, da pobreza da experiência, e também o livro do Guy Debord, A Sociedade do Espetáculo.
E ela fala sobre essas mudanças dos meios socioculturais que elas alteram o nosso processo de sermos quem somos, né? Já que nós temos uma conformação elástica da nossa personalidade, que isso, de certa forma, é bom, porque a gente pode se adaptar quase que a qualquer ambiente e situação, né? Mas também tem as suas partes ruins, né? O quanto nós conseguimos nos adaptar de forma adequada a esses meios, né? Então, a gente teve no século passado a TV e o rádio, que elas vieram assim de uma forma alienante, porque a produção ela era unilateral, né? E a gente consumia todos aqueles conteúdos. Hoje, no entanto, a internet ela mudou completamente isso, né? Ela trouxe muitas mudanças para o nosso mundo e todos nós, de alguma forma, passamos a produzir os conteúdos, né? E ela fala no livro dela como essas novas tecnologias, elas mantêm uma relação incestuosa com o mercado, né? Então, hoje, quando a gente abre a nossa conta no Google, lá já tem até uma coisa de personalização dos anúncios lá, né? Então, conforme os seus dados, as coisas que você pesquisa, ele já coloca lá para direcionar os anúncios para você, né? Isso não somente no Google, mas nas redes sociais todas, YouTube, Facebook, enfim, todas as redes mais usadas, né, elas usam essas configurações para direcionar os anúncios para gente, né? Então, e como eu estava falando anteriormente, né, voltando aqui um pouquinho, a tecnologia, então, ela pode ser boa, né, porque a gente se adapta a quase qualquer ambiente, no entanto, como as coisas aconteceram muito rápido, a gente não está ainda sabendo lidar adequadamente com essas situações, né? Então, quanto tempo eu posso ficar nas redes sociais sem afetar a minha convivência social? Quanto tempo eu posso deixar meu filho exposto às telas? Como selecionar bons conteúdos, né? E é isso. Deleuze, ele designou essas novas tecnologias eletrônicas como um novo monstro, né, em sociedade de controle, né. Então, ela é uma tecnologia altamente estimulada pelo marketing e publicidade dirigida. Existem hoje várias redes sociais, né, e plataformas destinadas à escrita, à expressão, à subjetividade também, né, então não são só coisas ruins que a gente encontra na internet, lógico que não, né, tudo a gente precisa olhar com os olhos sem preconceito, né. Então, a gente vê que o diário íntimo, ele é substituído pela exposição hoje nas redes sociais, então antes as pessoas escreviam, tinham aquela escrita, elas escreviam suas subjetividades, guardavam na gaveta, e era uma forma de aliviar das pressões, né? E hoje não, hoje as pessoas escrevem, se expõem nas redes sociais todas de maneira muito natural, né? E também fora dos ambientes virtuais a gente vê essa exposição, né? Nos reality shows, nas biografias, autobiografias, e são sustentados pelo quê? Pela nossa curiosidade, né? E a gente vê como isso tem feito tanto sucesso, assim, se você vê entre os livros mais vendidos, pega a lista dos 20 livros, 30 livros mais vendidos, tem várias biografias lá no meio, né? Então a gente tem essa curiosidade de saber o que acontece na vida do outro. Então a gente sustenta esse tipo de narrativa, né? Então é incrível também que a gente vê que essas biografias, elas são assim de pessoas muito jovens ainda, né? Essas celebridades instantâneas que aparecem toda hora na internet, os youtubers, enfim, né? E inclusive que também propiciaram novas profissões hoje em dia, né? Que são marketing digital para redes sociais, os ghostwriters que escrevem essas biografias e livros para os fenômenos tanto televisivos quanto os youtubers. E a própria profissão do youtuber, né, que a gente vê jovens aí com rendas anuais que chegam a 30 milhões de reais. É uma coisa assim muito fantástica, né?
Então, falando ainda da literatura nos tempos midiáticos, né? Então, Benjamin, lá, quando começou a surgir o romance, ele falou que o romance era o fim das narrativas, né? Por quê? Porque a origem do romance, ele dizia, é o indivíduo isolado que não pode mais falar exemplarmente sobre suas preocupações e que não recebe conselhos e nem sabe dá-los, né? Então, lá em 1936, ele falou do nascimento da short story, né? E hoje, o que a gente tem? A gente tem o Twitter, com as histórias que não passam de 140 caracteres, né? Então, são relatos muito breves, são as nanonarrativas, né? E a internet como uma forma de informatização da própria experiência, né? O que não é bom, a gente deleta e pronto, né? Então, mas a gente vê assim que hoje, então, as redes sociais, elas são utilizadas não só para divulgação, mas para todos os interesses possíveis, né? Divulgar polêmicas, mentiras, as fake news, transformando a nossa realidade numa guerra de informação, onde buscar e selecionar informação tornou-se uma habilidade muito necessária. Então, antes, falando um pouquinho sobre o autor-artista, né? Então, quando a gente falava na Idade Média, existiam as obras anônimas, porque o importante era o objeto criado, a obra de arte, né? O artista, ele era um artesão, então o valor ritual é que transformava a obra em algo especial, né? Hoje em dia, não, o autor, ele torna-se um personagem mais importante que as suas obras, né? E o valor da obra passa a ser determinado por quem escreveu, em que data, em que circunstância, né? Essa afirmação do Foucault, né, de que o valor ritual é que transformava a obra em algo especial, ela é ainda muito atual, né, especialmente quando falamos da literatura de massa. A organização do mundo atual é imagética, né? Então, Debord nos diz, em A Sociedade do Espetáculo, que o espetáculo é o oposto do diálogo. Hoje percebemos que nossa vida tornou-se um espetáculo, né? Clique na academia, clique naquele prato do almoço, clique se eu fui no salão, clique se acabei de acordar, enfim, clique registrando e postando tudo, né? A vida é numa narrativa para angariar likes e alimentar a curiosidade alheia, né? Então, a nossa fome de realidade, ela tem feito com que as autobiografias, as escritas de si, proliferem tanto nas livrarias quanto nas redes sociais. Então, a gente vê, né, entre os livros mais vendidos, as biografias de youtubers que nem chegaram aos 30 anos, né? E também, como já mencionei anteriormente, né, o sucesso dos reality shows na mídia de massa e também no YouTube, né? Então, a Paula Sibilia fala no livro dela, ocorre como se em cada post fotografassem um momento de suas vidas, para fixá-lo nesta imensa janela virtual de alcance global que é a internet. São produzidas assim infinitas cápsulas de tempo congelado e parado, faíscas do próprio presente, sempre presentificado, fotografado em palavra e exposto para que todo mundo possa olhar. Então, a gente vê hoje os blogs confessionais, os fotologs, segundo a Paula Sibilia, né, ele funcionaria um pouco como aquela antiga ferramenta romântica, né, o diário íntimo, só que de uma forma diferente, ele não é mais íntimo, né, o íntimo ele não existe mais, hoje ele é uma escrita para ser vista, para ser lida, para ser curtida. Então ela propõe um novo adjetivo para designar essa nova escrita, né, é o éstimo, em vez do íntimo é o éstimo, né. Então, as obras autobiográficas da internet, elas são legitimadas não pela sua existência, mas sim pelos comentários e a participação dos leitores. Então, eu gostaria de falar um pouquinho, das redes sociais, né, e as plataformas de autopublicação como espaços também para subjetividade, né? Então, falando um pouco do Facebook, não das páginas de perfil pessoal, mas existem diversas páginas destinadas à escrita livre. Eu fiz uma pesquisa, assim, bem
aleatória, né, por algumas tags, e encontrei algumas páginas, assim, muito interessantes, assim, páginas dedicadas à escrita, né. Então, se a gente vê aqui, ó, essa página, por exemplo, da escritora Fabiola Simões, ela tem 2.500.000 curtidas. Eu achei, assim, nossa, um número muito, muito grande, assim, de seguidores que ela tem, né. Ela tem um blog também homônimo, né, e é onde ela posta os textos dela e textos de outros autores que ela convida, né? E a gente vê ali outras páginas também, precisava escrever com 635.000 curtidas, prosa, verso e arte, 532.000, enfim. São números, assim, muito grandes que a gente percebe, então, que o cenário hoje, ele está mudando para a literatura, que a gente não pode desconsiderar o meio digital como uma forma também de expressão, de subjetividade, né? Quando a gente fala também nas plataformas de autopublicação, né, existem diversas no mundo. Eu vou falar aqui da Wattpad, por ela ser a mais conhecida, né? Existe nela 70 milhões de usuários, em torno de 600 milhões de histórias, segundo o site espanhol Publish News. 70% desse público é do gênero feminino e 80% pertence à geração Millennials ou Z, né, que são os nativos digitais. Então, vocês vejam, 600 milhões de histórias publicadas é bastante coisa, né? Então, a gente tem que entender que a internet, ela oferece esses espaços democráticos, né, para a literatura se expressar, e qualquer pessoa pode ser produtor de cultura, disponibilizando vários espaços para os escritores independentes, qualificados ou não, né? Existem muitos espaços específicos para a produção de fanfiction, né? Muitos mesmo. Existem também vários sites onde os textos são postados, né? Eu achei um bem interessante que se chama Recanto das Letras, que também tem números bem impressionantes, como 2 milhões de poemas, 200 mil contos, 3 mil novelas. Então, a literatura hoje, ela com certeza tem novos meios para se mostrar, né? Então, essas foram as minhas referências, né? Eu coloco aqui também o meu e-mail, e só queria dizer, então, que deixa eu só finalizar aqui, que então, a proposta do trabalho, ele foi justamente, assim, uma reflexão sobre como nós temos nos exposto nas redes sociais, né, mas também que a gente não olhar com um olho preconceituoso sobre as redes sociais ou sobre esses espaços da web, e perceber que ela também proporciona espaços interessantes de compartilhamento de subjetividade e de bons textos, né, e como Todorov disse, né, quem ousaria hoje decidir sobre o que é literatura e o que não é, diante da irredutível variedade dos escritos que se lhe costuma incorporar sob perspectivas infinitamente diferentes, né? Muito obrigada. Muito obrigada, Cláudia. Então, o seu trabalho, de alguma forma também, né, como é um simpósio de comunicação, também está um pouco atrelado ao trabalho anterior da outra Cláudia, principalmente no que diz respeito a essa segmentação desses conteúdos que você colocou, né, principalmente pensando no seu caso em redes sociais, e da Cláudia, desse tempo que a gente tem gasto nas mídias em geral, né, porque ela não está analisando somente a internet, mas como a nossa forma de leitura também se modifica, né, e no seu caso, você fala também da forma de escrita, né, porque existe toda uma modificação realmente dessas escritas de si, de sair do âmbito privado para um âmbito público, né, de diários que não podiam ser lidos jamais, né, de que a gente escondia e que, nossa, imagina se alguém pega o seu diário, para agora a gente está num momento em que cada vez mais a gente coloca a internet como um espaço dessa subjetividade possível, ou para usar as palavras do Blanchot, de um encontro possível, né. Eu queria saber como é que você encara não essa transição,
né? Mas como é que você enxerga isso, assim, dessa escrita? Se é um local de encontro, se é como a autora coloca esse show do eu apenas por uma mediatização do indivíduo? Quais foram as suas impressões com relação a isso? Eu acho que a gente ainda está se encontrando, né? Eu acho que as coisas aconteceram muito rápido e então eu acho que no momento nós temos as duas coisas. Nós temos tanto esse encontro, né? Ele oferece um espaço, a gente encontra muita coisa bacana, muita coisa boa, de valor. No entanto, a gente encontra ainda muita coisa só de exposição, assim, muitas pessoas só querendo realmente aparecer, enfim, sem muito conteúdo, mesmo sem muita literariedade, né? Mas, então, eu acho que a gente está ainda encontrando meio termo, assim, a gente não conseguiu ainda chegar num patamar, digamos, excelente, assim. Sim, a Cláudia colocou aqui um comentário, não sei se você quer ler, ali, sobre essa diferenciação da escrita mesmo, né? E ela está colocando da diferença no blog, de quanto eram anônimas, né? E de como isso vem modificando, porque a gente agora usa os perfis da internet, então está atrelada a uma figura, né? A uma pessoa que não é mais anônima. Sim, isso mesmo. Muito legal. Com relação a esse estudo da internet mesmo como fonte, do que você vem da teoria literária, né? Sim. Uhum. Eu queria que você contasse como é que é isso dentro do seu campo de investigação, se existe algum tipo de... mas veja bem, você vai estudar a internet e tal, porque assim, eu na história vejo que ainda tem, embora se reconheça como uma fonte possível, como algo que está aqui, ainda existe uma certa resistência em olhar para isso como uma fonte possível do fazer histórico. Sim, existe muita resistência, embora a gente tenha até, digamos, disciplinas específicas para estudar isso, né, literatura e tecnologia, mas existe muito preconceito. Se você fala que vai fazer um estudo sobre isso, nossa, mas você vai estudar as brigas na internet, os bate-bocas, como se só isso existisse, né? Sim, existe muito isso, infelizmente as redes sociais viraram um campo de batalha, né? Mas existem outras coisas, é isso que eu tenho tentado dizer para as pessoas, que existe sim espaços bacanas, que é difícil encontrar, é como se a gente estivesse garimpando, né? Então, assim, não é sempre que a gente encontra coisa boa, mas a gente encontra, né? Eu acho que é um espaço possível, mas existe ainda muito preconceito mesmo quanto a esse espaço. Sim, e ela também, eu acho que a gente acaba perdendo um pouco da noção do espaço de sociabilidade que ela tem proporcionado, né? A nossa própria conversa hoje aqui é algo que a gente vê que né, é um encontro que se torna possível realmente e mediado por ela, né? Então, eu vejo que pelo menos no que eu enxergo ainda existe também, como você fala, um certo receio, e não só pelo suporte, mas pela efemeridade da coisa, né? Hoje, se a gente vê, por exemplo, teses ou dissertações que falavam, não sei, do MySpace, ou do Orkut, ou de outros aplicativos, ou outras redes sociais, são redes que a gente não consegue mais acessar. Então, a gente não consegue ter aquela fonte como num livro, como num arquivo, né? Então, isso, pelo menos, é o que gera um pouco desse incômodo. Mas, no seu caso, eu percebo que a sua intenção, então, é trabalhar mais com esses relatos, com as escritas de si, dentro da internet, e fazendo essa mediação entre o que a autora coloca, que eu não li o livro dela, não conheço essa obra,
mas que me parece ser muito crítica com relação a esse tipo de exposição, né? E me parece que você está realmente buscando um outro lado. É isso mesmo? Isso mesmo. Ela tem uma visão, assim, realmente bem crítica, no entanto, ela pesquisou bastante sobre isso, assim, se você acompanhar os artigos dela na internet, assim, você vê que ela avançou bastante também em relação a isso. E sim, eu gostaria de fazer, até porque de 2008 para agora, 2019, já se passaram 11 anos, né? Muitas coisas mudaram, assim, muitos novos espaços apareceram, as pessoas, enfim, tem toda uma geração nova quase pela frente, né? Então, é realmente fazer isso mesmo, um estudo de como são essas escritas, o que o espaço oferece e como as pessoas estão utilizando esses espaços, né? Deixa eu ver, apareceu outra questão aqui. Você consegue acessar o chat aí, Cláudia? Sim, aham. Que a Cláudia também mandou aqui uma questão. Sobre a diferença na linguagem na escrita tradicional e online. Li uma vez um artigo sobre a complexidade e riqueza linguística das obras mais tradicionais em comparação com a simplicidade, frases curtas, vocabulário. Sim, porque, na verdade, a escrita da internet, ela propicia isso mesmo, é a rapidez, né? Então, com certeza, a escrita é diferente, né? Mas porque o espaço é diferente, a geração é diferente, e, na verdade, essa nova geração, como eu disse ali nos slides, né, que a maior parte, 70% dos que utilizam, 80%, aliás, são dessas novas gerações, os nascidos a partir do ano 2000, eles nem têm paciência de ficar com vocabulário mais rico, rebuscado, eles querem coisas simples, coisas rápidas, coisas fáceis de entender, e é isso, né, com certeza a linguagem, ela é sim, muito mais simplificada. E a própria linguagem também está em constante modificação, né? Que também é interessante observar essas mudanças, né? Como a gente vai inserindo novas palavras e neologismos na própria língua, né? Sim, eu acho que a gente tem que entender que as coisas estão mudando e que, na verdade, o importante é se comunicar, né? Olha, como você mesmo falou, esse espaço que a gente está aqui hoje conversando, que coisa rica, que coisa fantástica, né? E é isso, a gente tem que chegar nesse meio termo entre o que era e o que é, né? A gente não pode também querer passar o livro para o computador. É outra coisa, não é só outro suporte, né? É outro pensamento, é outra linguagem, é outra dimensão, assim, a gente tem que abrir a nossa cabeça também. Tá certo. Mais alguém quer mandar alguma pergunta para a Cláudia? Podemos passar para a próxima apresentação. Cláudia, agradeço muito a sua participação, muito obrigada. Obrigada a vocês, até mais. Eu preciso que alguém que está inscrito se manifeste para apresentar, gente. Eu vi que a Isabel entrou aqui. Isabel, você quer ser a próxima? Posso falar? Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá, porque eu tô trabalhando só com o microfone, né? Sim. Tá, eu tive um problema com o computador, mas eu acho que vai dar certo. A minha apresentação, essa experiência primeira minha, né, experiência nova para todos nós, eu acredito. A minha apresentação, ela é intitulada O que pode a rede social digital pelos direitos humanos, e eu tento fazer uma breve reflexão em cima de um trabalho ainda inicial, né, que tenta compreender que o processo de avanço da influência da rede social digital, particularmente Facebook, vem acompanhado também de um avanço infelizmente, de desmontes de diversas ordens, né, no que diz respeito a direitos sociais, no que diz respeito ao fortalecimento do Estado como uma mediação política importante, mas que, no entanto, esse avanço, quer dizer, o avanço das redes sociais digitais
vinculadas a um avanço também da tecnologia, né, de um tipo de tecnologia no mundo da economia e da política. Em função disso, não deve ser configurado como um elemento negativo, visto as possibilidades de aproveitamento desse recurso para processos de organização política, de organização social. E eu observo a importância da imagem, né, da utilização das imagens como forma de comunicação, linguagem, num processo que pode favorecer, e eu acho que em alguns casos a gente tem experiências que parece que apontam para a realidade que vieram, de fato, a favorecer processos de mobilização, processos de organização política. Então, eu avalio no texto como um elemento importante a ser explorado, por exemplo, na direção da defesa dos direitos humanos, né, que é uma questão muito frágil ainda na nossa cultura política, né. Nós ainda banalizamos muito questões relativas aos direitos humanos, à condição humana, e essa facilidade com que a rede social tem de conduzir, né, as mensagens numa rapidez muito grande e num universo amplo, né, global, é um elemento que eu considero importante a ser explorado na perspectiva da sensibilização, do enfrentamento da banalização, junto a questões relativas aos direitos humanos, né, principalmente com o trabalho da fotografia, da imagem, né, como já vem sendo feito. Então, o texto, ele gira mais ou menos em torno disso, é um estudo inicial que eu estou desenvolvendo, pretendendo aprofundar mais, utilizando autores que fazem crítica, mas uma crítica propositiva ao processo de globalização capitalista, que fazem crítica ao processo de colonização, né, do pensamento e da linguagem, mas que, ao mesmo tempo, defendem um processo de globalização em outros marcos, onde a rede social digital pode gerar, e parece que já tem gerado, contribuições. O trabalho é mais ou menos esse. Oi? Oi, estou te ouvindo, Isabela. Você concluiu essa apresentação? Ela é bem breve, o texto é curto. Eu trabalho com autores como Alfredo Bós, Manuel Castel, Raymond Williams, Mariana Chauí, né, Lúcia Santanella. Ah, legal. Eu vi aqui que você vem do serviço social. Venho. Esse seu interesse, ele parte de uma observação empírica no seu campo de atuação? Não no meu campo de atuação. Eu sou, na realidade, docente. Mas trabalho muito com extensão acadêmica, então tenho um contato muito grande com esse universo mais prático também da intervenção, mas não vem ainda desse tipo de relação. Ela vem de um trabalho que eu caracterizo como ativista político, né, cidadão, mas ainda não vinculado ao trabalho de serviço social. Ah, legal. É um trabalho, uma experiência vivida e observada também, né? É isso. Claro. Uma questão, porque você está trabalhando diretamente com os direitos humanos, né? Sendo que é um conceito que parece ser bastante nebuloso para muitas pessoas, né? Essa questão de você falar da defesa de direitos humanos é muito complicada às vezes, porque existe toda uma deturpação por parte, eu diria, de alguns veículos de imprensa, da própria rede social. Eu queria saber como é que você vê isso, de como que se conceituaria direitos humanos em um momento tão difícil, tão sensível, tão nebuloso mesmo para a gente. Em linhas gerais, é uma articulação de todos os direitos que a modernidade, que a democracia, ela conseguiu constituir, direitos
políticos, direitos civis, direitos sociais, né, o direito de ir e vir, o direito da participação política, o direito ao Estado, né, as políticas públicas. Na realidade, é uma diversidade, é um conjunto de direitos que se articulam a partir, na minha compreensão, né, dos meus estudos, a partir de uma compreensão do humano, do ser humano como elemento central, né, na vida, na história, na vida social, e que deve ser afirmada por ações do Estado, da sociedade civil, formalizadas, no caso, através desses direitos já conquistados, já configurados legalmente, né? Sim. Trabalho também, como eu trabalho com uma perspectiva crítica, eu incluo como uma mediação, incluo os direitos humanos como uma mediação política importante para avanço da democracia, para avanço de processos emancipatórios, processos mais libertários, né? Nesse aspecto, uma questão que eu trago, né, na pesquisa é a apresentação a questão da internet como um espaço público ainda, né, mas que vem sendo disputado, né, na sua dimensão cultural mais emancipatória. Entendi. Você falou sobre imagem, né? Sobre uma análise de imagem. Você gostaria de falar um pouco mais sobre isso? Se é uma análise realmente voltada para imagens? Como é que você pensa em estruturar essa pesquisa? Esse trabalho está muito inicial, eu estou na realidade, não é a minha pesquisa principal atualmente, então ainda não, eu estou finalizando outros trabalhos, mas ao mesmo tempo eu estou tentando organizar, né, fazer levantamento, revisão bibliográfica, escrever um pouco sobre esse objeto, né, que é a internet, a rede social, como um espaço público a ser disputado numa perspectiva, numa direção cultural, mais emancipatória, e aí o papel da rede social digital, nesse caso, mais especificamente do Facebook. As imagens, elas entram como a fotografia, né, ela entra como um elemento que emite uma mensagem mais rápida, né, e que pode ser codificada também mais rapidamente e estimular debates, discussões, e aí ela entra como uma arte, né, como uma arte também que pode estar mediando, né, a intervenção política nesse espaço, que é a rede social, que é a internet, nessa perspectiva, né, de utilizar os direitos humanos também como uma mediação para uma cultura democrática, ética, uma cultura de direitos humanos. Legal. Alguém tem alguma pergunta para fazer para a Isabel, gente? Você gostaria de falar mais alguma coisa, Isabel, de concluir, algum pensamento? Não, ok, eu queria agradecer a oportunidade de estar nesse espaço, é uma experiência primeira para mim, curiosa também, queria ver como é que o processo se daria, e também agradeço o estímulo, né, quer dizer, a participação, ela acaba estimulando a gente também a reorganizar melhor as ideias, o pensamento e sistematizar melhor, né, e isso acabou me conduzindo a elaborar melhor, a realizar, né, me dirigir mais para a realização de um projeto acadêmico, né, que na realidade está sendo o desdobramento dessa experiência de participação no evento. Era um projeto embrionário, que estava num rabisco, num esboço ainda, e a participação acabou me estimulando a avançar mais na direção de melhor elaboração e avanço na pesquisa. Espero que numa outra oportunidade eu possa estar participando com dados melhores dados e questões. Mas... Agradeço muito sua participação, Isabel, excelente trabalho. Queremos muito estar atualizados sobre
sobre os desdobramentos desse trabalho. Espero poder te encontrar em uma próxima oportunidade para a gente falar a respeito disso. Tem mais alguém que vai apresentar trabalho, gente, que está online, disponível? Murilo, você gostaria de apresentar seu trabalho para a gente? Foi apresentado em outro simpósio, então... Sim. Perfeito. Existem mais 3 apresentações que não foram apresentadas ainda. Eu vou ler, se alguém estiver online, gostaria que se manifestasse. O primeiro trabalho, então, Pequenas Discussões Decoloniais no Audiovisual, Newton Alex Fernandes Ribeiro, que está presente, se manifesta, né, para que a gente possa ouvir o seu trabalho. Também falta apresentar Letramento Digital para o Consumo de Informações na Atualidade, escrito por Ana Graciela Voltolini, José Serafim Bertolotto, Murilo Rafael Lorenzoni, Silvia Mara Davis, Maria Regiane Barroso. E, por último, Espiai, Nossa Gente Sacudida no Cinema, Andréa Ferraz Fernandes. Esses são os trabalhos que faltam ser apresentados, né, e se estiverem os autores presentes, né, gostaria que se manifestassem. Obrigada. Bom, acredito que não estejam. Então, acho que a Helena pode encerrar o simpósio, fazer as considerações finais e depois a gente encerra a sessão. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez a participação de todos vocês. Os 3 trabalhos apresentados, nós acabamos mediados pela internet, não apenas pelo programa pelo qual estamos falando, mas também como um olhar possível, né, de investigação, um caminho cada vez ocupando um espaço maior dentro das nossas sociabilidades e subjetividades. Como falei para a Isabel, gostaria de encontrar cada um de vocês novamente para que a gente possa falar a respeito de seus projetos. As Cláudias, né, que apresentaram seus trabalhos estão de uma forma muito, muito interessante, muito abrangente, levantando várias questões a respeito dessas subjetividades e dessas multitarefas, né, que a gente vem adquirindo e se colocando. Então, agradeço mais uma vez a cada um de vocês, sucesso nessa jornada de pesquisa e espero encontrá-los novamente em outra oportunidade. Muito obrigada. Acredito que a Cristiane agora vai fazer o encerramento. Obrigada pela presença de todos neste simpósio.
Lembramos que amanhã continuamos com Culturas. Muito obrigada pela presença de todos e espero encontrá-los amanhã.